pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Desapareci durante uns dias, é verdade, e vou explicar muito brevemente porquê. Tive uma semana de imenso trabalho, época de testes, muitas aulas, muita explicação, porque eu também dou explicações. Olha, foi muito cansativo e, para além de ter demorado algum tempo a terminar de ler o livro que venho aqui falar, que é o Orgulho e Preconceito, demorei também a conseguir vir fazer aqui o vídeo, ou mesmo que fosse outro vídeo, qualquer vídeo, não tive paciência nenhuma sequer para vir aqui, andei um bocadinho desaparecida. No entanto, andei pelo Instagram, portanto isso é uma coisa que quero também deixar aqui, que é quando eu ando mais desaparecida por aqui, pode ser que ande pelo Instagram, portanto vão lá dar um saltinho, eu vou deixar também na descrição o link do meu Instagram. Ora, então vamos lá ver. Hoje vamos falar sobre Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. O que é que eu posso dizer sobre este livro? Primeiro vamos começar por fazer o resumo da história. Portanto, isto é a história sobre Elizabeth Bennet. Ela é uma de 5 filhas da família Bennet cujos pais tiveram o azar, digamos assim, de não ter um filho homem, não é? Herdeiro. E como isto era a época dos morgadios, significava que apenas o homem, o filho, poderia herdar os bens dos pais. O que quer dizer que estas desgraçadas não vão ter direito a nada quando o pai falecer. Para que não fiquem na miséria, é necessário que casem. E a mãe vive atormentada com esta questão e quer casar as filhas, vive para encontrar homens para as filhas. A mais velha é a Jane e a Elizabeth é a segunda mais velha, que é quando, do momento em que o livro começa a ser contado, tem 20 anos. Supostamente a mais velha, a Jane, é a mais bonita, é a mais airosa. Por sua vez, Elizabeth é mais complexa, porque, embora bonita também, tem uma personalidade muito vincada e muito diferente do que seria de esperar de uma mulher de bem desta época. Estamos a falar de finais do século XIX. E é então que um dia ela conhece o Darcy. Ela conhece o Darcy, o Mr. Darcy, que é um homem de bem, muito rico, de ascendência, portanto, nobre, daquela nobreza mesmo muito importante, e que faíscam com o outro numa forma um pouco negativa, porque ela acha-o presunçoso e muito convencido, com ar de superioridade, e ele até comenta que não a acha nada bonita e que não lhe dá qualquer tipo de interesse. Isto é a primeira impressão que cada um tem do outro. Mas a história vai se enrolar, não vai ser bem assim. Afinal, Darcy não é a pessoa que Elizabeth julga, até porque ela ouve uns rumores muito negativos acerca dele, são-lhes contadas histórias muito más acerca de Darcy, que vão deixá-la bastante chateada com ele e com vontade de nunca mais o ver. E pronto, ao mesmo tempo Jane vai viver também uma história de amor, a irmã mais velha de Elizabeth, com o Bingley, Mr. Bingley, que é um homem muito bem parecido, um jovem bem disposto, sorriso fácil e que parece ter tudo para dar certo com a Jane e de repente vai-se embora. Deixa simplesmente, quando ela acreditava mesmo que ia ficar noiva, para a grande desgraça dos nervos da mãe, coitada da mulher que sofre de nervos. E pronto, não vos vou contar muito mais, mas é isto. A história é basicamente isto, a procura do amor para estas 5 jovens. Então, e o que é que eu achei desta história? É assim, eu vou começar por dizer, como sempre, quantas estrelas eu dei. Eu dei 4 estrelas a este clássico da literatura mundial. E agora perguntam a vocês, mas porquê só 4 quando tanta gente fala que é um livro inacreditável? É assim, é um bom livro, extremamente bem escrito, personagens muito bem construídas, um enredo super bem desenvolvido, é verdade. Mas, no entanto, contudo,
eu senti falta de mais Darcy na história. E eu, quando comecei a história, estava. Se calhar a culpa foi minha, porque eu pensei que ia haver mais momentos entre a Elizabeth e ele, mais diálogo, mais encontros, mais. Que o romance fosse construído de uma forma mais sólida e que nós fôssemos vendo os sentimentos desenvolverem-se pouco a pouco. E não é bem isso, não é bem isso que vamos vendo. É muito Elizabeth, muita história à volta dela, da Jane, do Bingley e depois do Wickham, também é uma personagem importante aqui. Mas há um período aqui no meio de que não há quase Darcy nenhum. E isso deixa um bocadinho desiludida. Mas o livro é extraordinário. Leiam, por favor, leiam. Depois quero dizer que tenho dois personagens que gosto muito, que é o Collins. Collins é o primo de Elizabeth, que supostamente, sendo o homem mais... Está um bocado torto, não está? Melhor? Collins é o primo de Elizabeth, que sendo o homem mais próximo da família será o herdeiro da pequenina fortuna que o pai dela tem. E ele, para resolver esse problema, portanto, o primo para resolver esse problema, pensou: vou casar com uma das minhas primas e pelo menos uma delas fica a viver na sua casa e nós mudamos para lá. O que acontece é que Jane, na altura, pensa que vai casar com o Mr. Bingley e, portanto, a candidata seguinte a nível de idade será então Elizabeth. E é ela que é pedida em casamento. Mas ele tem uma personalidade e uma forma de ser tão engraçada, tão cheia dele próprio e tão alienado das coisas. É muito. Faz-me rir. A mim faz-me rir a cromice. É um homem cromo. Totó. Muito engraçado. Eu farto-me de rir. E depois a segunda personagem que eu gosto é a mãe de Elizabeth, porque esta história de sofrer dos nervos e de viver para encontrar um homem para as filhas fala ter diálogos muito cómicos, com mudanças de humor e de formas de ver as coisas repentinas. De repente não gosta do homem, mas depois, se o homem mostra interesse nas filhas, já o adora. É uma personagem super caricata também. E eu considero ser uma personagem tipo, porque demonstra muito como é que eram as mulheres naquela sociedade e a pressão que havia para o casamento, para casar as filhas. Portanto, eu acho que é uma personagem tipo muito bem constituída e espetacular. E portanto, gostei mesmo muito, muito, muito. Eu gosto muito do Darcy, como a maior parte das pessoas, calculo eu, porque é um querido, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito solitária e que não sabe resolver os seus sentimentos e vive conflitos interiores e eu acho isso sempre muito interessante no personagem. Eu gosto destas densidades nos personagens. E pronto, é isto que eu tinha a dizer sobre Orgulho e Preconceito. Gostei muito, recomendo. Não são 5 estrelas porque Darcy não aparece muito, de qualquer das formas vale a pena. Outra coisa. Já vi o filme, já tinha visto, e acho muito semelhante, excetuando ali a parte final, talvez, que já não está bem igual, mas eu acho que, por acaso, a nível cinematográfico está super bem adaptado. Muito bem adaptado mesmo. Espetacular. E é isto. Bem, escolhi duas falas, não é? Duas excertos para ler, como sempre. E diz assim o primeiro. Fala o Darcy, não é? Fui habituado a considerar a poesia como o alimento do amor. E responde Elizabeth: de um amor bom, robusto e saudável, talvez. Tudo alimenta o que já de si é forte, mas, se for apenas uma pequena e ligeira propensão, estou convencida de que um bom soneto a irá afastar completamente. É muito irónica e muito brincalhona, e há aqui diálogos muito interessantes. Depois, a fala mais especial de Darcy, não é? Tenho lutado contra mim mesmo. Não consigo mais. Não posso reprimir os meus sentimentos. Tenho de me permitir dizer que a admiro e a amo ardentemente. E pronto. Não sei se já leram. Digam-me o que é que acharam do livro. Se têm curiosidade em ler. E até à próxima. Adeus.